A TV Bem-TV apresenta história de um bairro de Salvador antigo, Vila Rui Barbosa, bairro da Vila Rui Barbosa. Uma história bonita, mas um pouco também triste. A Vila Rui Barbosa, um bairro bem conhecido que faz ligação com a Massaranduba, Uruguai, Caminho de Areia. Um bairro que é bem populoso. Um bairro antigo, mas um bairro que tem uma história interessante, que eu colhi com pessoas idosas. Conversando com pessoas idosas, me passaram informação de que nesse bairro antigamente era um balneário, era uma praia bonita de areias alvas, uma praia limpa, águas limpas, azuis. Esse bairro antes tinha a parte da praia, tinha a parte do charco ou mangues, muito mato, né? Muito peixe também. Tinha também alguns montes que era conhecido como ilhas ou ilhotas. Mas a praia tomava todo esse espaço do bairro. Tanto o Jardim Cruzeiro, que também começou a ser chamado como Jardim Cruzeiro, o bairro, no início, como Massaranduba e Uruguai. A praia tomava todo esse espaço. Na verdade, a praia começava lá nos mares, naquela ligação dos mares por Roma, a rua Conselheiro Zacarias. Ali era a beira da praia. O mar beirava ali, ia em torno da suburbana e beirava a suburbana. De maneira que o mar, vindo para o lado do Caminho de Areia, vinha beirando o Caminho de Areia até a Ribeira. No Caminho de Areia era a beira da praia, areia da praia. Por isso que botaram o nome de Avenida Tiradentes ou Caminho de Areia. Conhecido que vai do Roma até a Ribeira. Mais interessante também é que a praia que chegava ali na Conselheiro Zacarias, beirava ali o Largo dos Mares e o Largo do Roma. Essa praia, ela também fazia uma ligação com a praia do outro lado, na Barão de Cotegipe. Quando a praia estava muito cheia, geralmente maré de março, né? Então tinha uma baixada ali nos mares, que o mar daqui do Conselheiro Zacarias, do lado de cá, passava por essa baixada e se encontrava com o mar da Barão de Cotegipe, aquele mar do outro lado. Aí se encontrava ali que se alguém quisesse passar, só podia passar com cavalo, com carroça, com barco ou nadando. Por isso que começaram a chamar o Largo dos Mares de mares, onde os mares se encontram. Lá onde os mares se encontram, depois ficou o Largo dos Mares. De maneira que depois de aterrarem ali, então o mar não passou mais. Interessante que o mar, para alguém passar ali quando estava cheio, geralmente quem gostava de vir por lá de cá, quem tinha casas, porque, claro, um lugar desse tão bonito que podemos dizer um balneário, não é? Se a gente olhasse dali da Conselheiro Zacarias, dos mares, em direção à Ribeira, a gente via aquela praia limpa até a Ribeira, areia limpa, a gente podia dizer um balneário.
não é? Tanto assim que os ricos, os barões que moravam na Graça, na Barra, eles passaram a fazer casas de veraneio justamente no Bonfim, na Ribeira, construíram casarões para veranear com a família, para vir para passar o fim de semana. Então, quando eles vinham, eles tinham que passar por ali. Se tivesse cheio, tinham que passar de cavalo, de carroça ou de barco. Quando eu passar fim de semana, ou veranear com a família, passar alguns dias. De maneira que até hoje ainda tem alguns casarões na Ribeira, no Bonfim, na Boa Viagem, dessas famílias antigas. De maneira que coisa linda a gente olhar o mar dali da Conselheiro Zacarias e ver até a Ribeira. Um balneário, se fosse construído com o tempo hotéis e casas de veraneios, seria realmente um balneário muito bonito, que o mar ia beirando a suburbana até Paripe, como é agora. Mas o que é interessante é que nesse lugar onde era o bairro Vila Rui Barbosa, havia uma boa parte também que era mar. E o que é interessante também é que os primeiros moradores que chegaram aqui, eles construíram casarões aqui, no lugar onde era terra, aqui na Vila Rui Barbosa. E havia vários casarões construídos aqui, até recentemente. Tem até 1 ou 2 casarões que ainda subsistem, que alguns eu vi. Além do mais, esse bairro havia um morro, hoje é um morro conhecido aqui, que tem uma rua, não é? Uma rua conhecida também. De maneira que, perto da feira, onde atualmente é a feira do Jardim Cruzeiro, havia também esse morro, um morro alto, um morro que começaram a botar casa. Na beira do morro tinha um casarão e passaram a construir casas. No alto do morro, uma coisa também que puseram, que foi constatado por algumas pessoas antigas que me contaram, é que havia um pelourinho. Um pelourinho era uma estaca, uma madeira onde amarrava pessoas que eram consideradas escravas, amarravam para surrar. Então havia esse pelourinho, ou esse lado triste do bairro, não é? Esse lado triste. Perto do pelourinho, no mesmo lugar, junto do pelourinho, havia uma coisa interessante. Havia uma cruz de madeira bem grande. Uma cruz bem grande de madeira. Por isso, quando os primeiros moradores começaram a povoar aqui o bairro da Vila Rui Barbosa, por causa dessa cruz grande de madeira que tinha lá em cima do morro, passaram a chamar o nome do bairro de Jardim Cruzeiro, já que era um jardim que tinha uma parte de terreno que pertencia a uma família. Pertencia a uma família que eu fiquei sabendo ser a família dos Argolo, que eram dono das terras daqui da Vila Rui Barbosa, um pedaço de Massaranduba e Uruguai. Essa família dos Argolos, eles como dono daqui, passaram a permitir que as pessoas invadissem, construíssem casa. E aí passaram a construir realmente casarões. O que é interessante é que, quando passaram a construir, então veio a dar o nome, por causa da boa parte de mato e de plantas com flores que tinha aqui, passaram a chamar de jardim e botaram o nome do bairro Jardim Cruzeiro. Daí veio esse nome que perdurou por um bom tempo, o nome do bairro Jardim Cruzeiro, por causa dessa cruz grande que tinha nesse monte, perto da feira, onde é a feira do Jardim Cruzeiro agora, onde tem uma ladeira, não é? Daí
realmente a gente vê como é o início desse bairro interessante, não é? Mas essa foi a primeira parte. A segunda parte desse documentário da TV BemTV sobre informações, história, né? História dos bairros de Salvador, Bahia, Brasil. Então, essa é a primeira parte. Eu contarei a segunda parte no próximo vídeo. Desejo para vocês que fiquem atentos, agradeço a atenção de vocês. Fique conosco para ficarem sabendo mais o resto da história desse bairro interessante, maravilhoso, com o nome do ilustre Rui Barbosa. Vou contar para vocês depois a segunda parte no próximo vídeo. Tenham tudo de bom para vocês.